Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. E a pessoa precisa de ter paciência porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Chama do Discípulo. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ver quadros antigos e quadros mais recentes com os discípulos do Filho de Deus e uma chama em cima das suas cabeças. É uma referência que esses discípulos tiveram uma condição especial para ter essa chama em cima das suas cabeças. Depois nós sabemos assim que existe uma preparação. Não é assim que eles foram agraciados com essa chama. Depois nós tínhamos que lembrar que existe graduação na criação. Os seres humanos terrenos têm uma graduação na evolução. Existem seres humanos em planos que têm uma graduação diferente, mais elevada. Quando vem um emissário da luz trazendo informações, então esses seres humanos que foram seus discípulos receberam os auxílios desses seres de planos superiores, possibilitando assim que melhorassem a sua compreensão. Quer dizer que para que nós tivéssemos uma sensibilidade melhor, compreender melhor isso, nós temos que entender assim. O emissário da luz, ele tem uma força, é uma força superior. Junto com esta força, também tem a palavra, que a palavra é vida, ela vivifica e ela realiza. Para que os espíritos humanos recebessem desta palavra, foi preciso que espíritos humanos tornassem discípulos desse enviado da luz, para que eles tivessem a condição de transformar essas palavras. Essa transformação tínhamos que entender assim. Quando uma pessoa tem um conhecimento muito bom sobre um assunto, então muitas vezes ele tem limitação para explicar para jovens no seu período de formação. Mas ele relacionando com o professor desses jovens, então o professor entende a linguagem que precisa de ser descodificada para que os alunos entendessem aquela informação. Os discípulos, cada um deles, teve um tipo de cultura, um tipo de entendimento, um tipo de nível social. Quer dizer que o emissário da luz, ele tem esta condição, ele relaciona com todos, porque cada discípulo tem uma importância com aquele grupo que tem aquela formação. Um que tem mais cultura, outros menos culturado, outro nível social. Então, essa referência é bem importante, assim, sabermos da importância que existe da chama sobre a cabeça dos discípulos. Essa chama também tem aquela maneira de poder assimilar aquelas informações. Existem dois tipos de chama que cada discípulo apresenta. A maneira que existe para receber aquelas informações. Tem uma forma de funil que aquelas informações entram dentro daquele funil, é colocado dentro daquele funil. Então, aquele ser humano que tem esse tipo, ele então recebe de dentro essas informações. Um outro tipo também é como se fosse uma antena, recebendo assim a força de maneira diferente.
Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que entender essas informações, porque aqueles pintores, eles foram clarividentes ou eles receberam informações e instruções de clarividentes, possibilitando que transformasse essas informações nos quadros que eles estavam pintando. Depois nós sabemos assim que o Criador nos possibilita tudo que nós precisamos, mas nós temos que lembrar assim, que se o discípulo utilizou desta força para auxiliar os seus semelhantes, então precisa de lembrar assim, que o nosso conceito atual de auxílio ao próximo é sempre com as coisas materiais. Mas depois temos que lembrar que os auxílios vindo da luz está sempre relacionado para o espírito do ser humano, para a continuação da vida. Então, esses auxílios que tínhamos que ter, porque através do tempo também, nós vamos trabalhando com a personalidade, trabalhando somente com a parte externa que a vida vem apresentando. Nós paramos de trabalhar com a nossa parte interna, da continuação da vida. Do jeito que tem a continuação da vida, teve também antes de virmos onde encontrávamos. E essa informação nós precisaríamos de entender assim, que todos os enviados da luz que vieram trazendo informações para que o espírito terreno pudesse outra vez voltar para a pátria do espírito. Quer dizer que todas as coisas que nós conhecemos na matéria grosseira têm muita importância, mas todas estas coisas têm uma importância relativa. Fica bem fácil assim da gente ir observando de uma maneira geral. Aquele conhecido do nosso avô, que frequentava a nossa moradia, que era muito querido, venceu o tempo dele na matéria grosseira. De uns dias depois, nós vamos observando que não faz mais falta, mas a vida dele continuou. Quer dizer, se ele tem informações que possibilita que agora ele tenha uma segurança interna da continuação da vida, ele vai se encontrar seguro e feliz da época anterior que ele se encontrava na matéria grosseira. Do jeito que aquele conhecido do nosso avô fez o passamento, nós também temos os nossos avós que fizeram também o passamento, que o tempo dele na matéria grosseira foi vencido. Quer dizer que o que nós precisaríamos de entender é que as informações e as instruções que foram trazidas pelo enviado da luz, essas informações é que nós precisamos para nós ficarmos seguros a vida toda. Não é para um período, é a vida toda nos tornando seguro para nós. Porque para a nossa vida de matéria grosseira, nós temos aquilo que nós precisamos. Temos que ter o conhecimento do trabalho que nós executamos, temos que ter o conhecimento do ambiente em que nós vivemos, e assim, na vida de matéria grosseira, nós precisamos de ter esta base. Mas o mais importante é a nossa vida interna. Por isso, os discípulos tiveram essa função, essa maneira de receber auxílio daqueles seres humanos que se encontram numa condição superior aos espíritos humanos na matéria grosseira, ou aos espíritos humanos terrenos. Quer dizer que quando a pessoa apresenta um conhecimento melhor sobre um assunto ou sobre o próprio idioma que esta pessoa vive naquele país, então ela tem uma facilidade maior para transmitir uma informação. Ela tem mais facilidade de compreender também a limitação que os outros se encontram. O enviado da luz tem essa condição assim, uma condição muito superior. Então precisou desses espíritos humanos que vivem em planos superiores auxiliar os espíritos humanos que vivem na matéria grosseira, na Terra, na condição de
matéria grosseira da terra. Então, a chama que se encontra sobre a cabeça dos discípulos é para essa função, para que eles recebam mais facilmente as palavras e entender a força que a palavra existe. E nós sabemos que a palavra tem uma vida. Fica bem fácil assim de compreendermos que quando nós falamos, aquela fala tem que ser realizada. Muitas vezes no nosso trabalho isso não acontece. Nós acostumamos a falar a mais e aqueles estão acostumados a receber mais vezes a mesma orientação. Mas no caso de um comandante que tem a sua tropa, a fala dele é cumprida. E isso fica bem determinado assim. Então nós sabemos então que a fala vinda do emissário da luz tem vida. E essa vida a pessoa tem que lembrar assim, que o discípulo ele se encontra no grau em que ele se encontra com, pode ser aquele que tem muita cultura, pode ser aquele que tem menos cultura, mas esses vão irradiar para aquele grupo que tem a mesma frequência. Esse discípulo tem que desenvolver uma maneira da sua fala ser uma fala que realiza. Depois nós sabemos assim que ele tem a qualidade para ter essa graduação, essa chama em cima da sua cabeça. Mas para a vida terrena ele apresenta muitas limitações. Então ele tem que ir desenvolvendo a sua maneira de ser durante a sua vida, para que na vida terrena também ele torna-se qualificado para aquilo que ele precisa, que é a maneira de sobrevivência, que é a maneira de relacionar-se, que é a maneira de comportar-se. Então, cada um tem que lembrar assim. Aquele que tem vontade de melhorar durante a sua vida, nós temos que fazer esse trabalho de aprendermos a tornar um espelho para aqueles com quem nós relacionamos. Porque se nós pertencemos a um grupo, esse grupo tem um discípulo. Esse discípulo, então, ele está fazendo um trabalho de ir melhorando durante a sua vida. Para nós aprendermos um pouco mais dos ensinos, nós temos que fazer essa mesma função. E é bem interessante, porque quando a pessoa vai trabalhando com ela também é vista. Quer dizer assim, numa empresa, aquele que vai ter uma oportunidade para receber uma promoção, ele vem fazendo um trabalho de melhorar-se. Não é mais ou menos, porque não é amanhã a pessoa melhorou. Ele foi melhorando, porque para receber a chave daquela empresa, não é para aquele que sempre chega atrasado que essa chave vai ser oferecida. É para aquele que sempre chegou cedo. É um procedimento normal que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que para nós nos tornarmos um reflexo, um brilho, então nós temos que melhorar todas as nossas condições da nossa vida. E precisamos de lembrar assim, que muitas vezes a pessoa acha assim que é somente o recurso financeiro. O recurso financeiro é uma parte. Quer dizer que a nobreza, a polidez, a maneira em que a pessoa se apresenta, a maneira que a pessoa alimenta-se, também está incluído, porque a pessoa não pode ser diferente. Ela não pode ser pega de surpresa de um comportamento inadequado, de uma fala inadequada. No comportamento de relacionamento fica bem fácil assim da gente ir confirmando, porque tem um ensino que já ensina bem claramente assim, que nós somos conhecidos pelos nossos amigos, com quem nós convivemos. Quer dizer que com quem nós convivemos, quer dizer que se a pessoa quer melhorar-se, também ela tem que melhorar com quem ela convive. É um procedimento natural que nós precisaríamos de entender.
a chama do discípulo. É bem importante esse auxílio, porque o discípulo, ele já é pré-natalmente convocado, porque uma melhora tem que ser através de vidas. É um procedimento normal que isto acontece. Através de vidas, a pessoa vai aprimorando-se. E ela tem que lembrar assim, no grupo dela, que ela pertence, seja culturado, menos culturado, pessoas com muitas posses, pessoas com pouca posse, pessoas com muito conhecimento da matéria grosseira. Quer dizer que nesse grupo em que esse discípulo pertence, ele também tem que ter esse conhecimento. É um procedimento bem simples assim. Então, a nossa vida, ela tem que ser dessa maneira. Se para termos um cargo, a pessoa estudou a vida inteira para ter aquele cargo, para a nossa vida interna, então nós tínhamos que ter essa confiança também de conhecer direito os ensinos, de conhecer direito a força que as palavras têm e aprendermos a usar esta força para nós mesmos, porque toda uma melhora que uma pessoa apresenta, essa melhora é para ele, não é para aquele outro ou de outra maneira, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora de todas as maneiras para todos aqueles com quem ela convive. E aquela condição bem importante, quando esse que melhorou um pouco aproxima da localidade em que ele está indo fazer uma visita ou fazer um trabalho, aqueles que vão recebê-lo ficam felizes em recebê-lo. Fala assim, muitas vezes fala assim que a pessoa é uma pessoa especial. Quer dizer que nós temos que lembrarmos desses ditados populares e fazermos um trabalho conosco de nos enquadrarmos. Do jeito que existe a graduação, tem também a graduação interna. Nessa graduação interna fica bem fácil assim. Se a pessoa é nobre, polida, coerente, então na sua vida interna ela vai conviver com esses nobres, polidos, coerentes. Depois, aquela referência assim. Se a pessoa descuida um pouco, e esse que descuidou, ele tem crianças pequenas, aqueles conhecidos seu anteriormente de vir esta criança, agora não quer mais a presença desse por causa da criança. A criança não recebe orientação, a criança não está sendo educada. O que aconteceu? Esse vai sendo excluído. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que nós temos que fazer um trabalho diário conosco mesmo, para que no nosso relacionamento não entre esta condição de nos excluirmos, porque nós não estamos cumprindo algo que nós temos a responsabilidade, no caso daquele que não está dando o limite para a criança. Aqueles seus conhecidos agora não quer ficar próximo desse e muito menos perto desta criança. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então nós tínhamos que lembrar assim, que a vida interior de uma pessoa tem que ser conforme a vida exterior. E ela tem que lembrar assim, que sempre esforçando para melhorar. E a melhora nós sabemos que é uma coisa grandiosa, porque é dentro de nós. E fica bem fácil assim da gente ir observando que para as coisas da vida externa, na nossa vida de matéria grosseira, apresenta limitação. Mas quando nós vamos aprofundando nos estudos dos ensinos, não tem limitação. Porque a pessoa vai melhorando o entendimento dela e agora aquele mesmo ensino ela entende de maneira diferente. Então toda a época da nossa vida é esse o trabalho. Não tem um tempo, não tem um espaço para a nossa evolução. A chama do discípulo. Então é bem importante assim, porque aqueles pintores
ou eles receberam de um clarividente esta condição e procuraram transmitir através de quadros, ou esse mesmo pintor teve a capacidade de tornar-se clarividente e fazer esse trabalho, mostrando para os que podem apreciar um quadro assim, mostrando que existe elementos que têm uma graduação diferente, que tiveram uma oportunidade diferente. E uma oportunidade assim a pessoa tem que ir preparando durante vidas. Então, para a nossa vida interna, temos que desenvolver essa maneira de irmos preparando a vida inteira para aquilo que vai ser útil para nós, que é a continuação da vida. Depois nós sabemos assim que sempre existe os auxiliadores, de todas as maneiras, porque no caso daquela criança, nós sabemos que a referência que faz sobre uma criança do auxílio que ela recebeu, que ela tem um protetor. Quer dizer que para a criança nós sabemos que existe, pelo fato da criança passar por muitas situações. E depois tem casos assim bem interessantes, quando a criança começa a andar, o jeito que ela está andando, o adulto fica muito inseguro. E muitas vezes a criança cai, muitas vezes também. E a criança muitas vezes não machuca. Então sempre tem a referência do auxiliador. Mas o adulto também tem esse auxiliador, que o auxilia quando ele está fazendo o esforço para melhorar. Então o auxiliador entra numa condição melhor do que esse que ele está auxiliando. Mas quando o ser humano entra numa condição de descuido, de morno, de acomodado, também um auxiliador vem para ele descuidado, morno, sem interesse. E se ele desce mais ainda, esse auxiliador vai embora e vem outro mais acomodado ainda, que nós sabemos assim pela prática de muitas pessoas. Então, a nossa vida tem que ser pautada com uma conduta que nos possibilita termos uma elevação, de nos sentirmos seguros conosco mesmo, porque a segurança não é com aquele ou com aquele outro. Então, a referência que o cérebro nos possibilita é somente da aparência externa, de como eu me aparento. E essa referência nós tínhamos que lembrar que não dá sustentação na vida interior da pessoa, porque à medida em que ela faz algo para a vida externa, agora ela tem que fazer outro algo, porque aquilo não deu sustentação. Então, cada um tem que fazer um trabalho de ir verificando que nós temos que fazer algo que nos sustenta, que nos possibilita uma confiança interna. A chama do discípulo. É bem importante compreendermos que existem seres humanos em outros planos mais evoluídos e que entendem melhor os ensinos do Criador. Quer dizer que eles atuam de uma maneira possibilitando que os discípulos venham a ter uma facilidade melhor de assimilar as informações. Porque com isso, esses discípulos transmitem para o grupo dos seus, que tem as mesmas características, as informações mais fáceis para serem assimiladas. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando toda a época na formação do espírito humano, na matéria grosseira, terrena, vêm professores graduados de maneiras diferentes. Então, numa sala de aula, nós podemos ir observando o caminho daqueles jovens em formação, sempre professores diferentes. E às vezes um aluno questiona que tal professor tem um determinado tipo de conduta. Aquele professor que se encontra seguro fala, na aula dele, ele tem aquela maneira de trabalhar. Na minha aula, eu tenho a minha maneira de trabalhar. E nós vemos assim que a maneira que determinados professores atuam e atuaram anteriormente era mais comum. O jeito que eles atuaram
dentro de um ou de outro aluno, forma um elo de ligação com ele. Tanto é que esse aluno tem vontade de colocar num filho, numa filha, o nome daquele professor, daquela professora. Quer dizer que aquele grupo de professor tem um grupo de alunos que tem uma simpatia que, na sequência da existência, poderão tornarem pertencente da mesma ligação, da mesma finalidade. Então, o discípulo tem essa importância. Aqueles que recebem as palavras de dentro dele, então ele já recebe as palavras. E aquele outro que tem que buscar aquelas informações, recebem a força dessas palavras. Então, são dois tipos distintos que nós tínhamos que ir observando o jeito que nós falamos e o jeito que nós procedemos. Quer dizer que essa maneira é a maneira que nós tínhamos que ir trabalhando durante a nossa vida. Se a palavra é viva, se a palavra tem força, então no nosso comportamento nós precisaríamos de ter essa mesma maneira, essa mesma vida, essa mesma força com as palavras. Quer dizer que falar muito, então está errado. Então falar pouco, mas falar aquilo que precisa. E não adianta jogar palavras ao vento. Essa é uma referência, porque a palavra é vida, a palavra tem a força. Então o jeito que nós precisamos de usar dessas palavras, com a vida e com a força, é isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. A chama do discípulo. Então, o auxílio que esses discípulos que tiveram essa chama sobre as suas cabeças, numa forma de vela acesa e irrequieta, quer dizer que esse trabalho é um trabalho que existe e que nós, para nos qualificarmos durante a vida, nós tínhamos que pegar esses discípulos e ser nosso modelo de vida, porque é a graduação. E depois nós sabemos assim que para nós qualificarmos, nós temos que sermos como aquele funcionário que teve a condição de pegar a chave da empresa, porque o jeito que ele tem, o jeito que ele chega na empresa, possibilitou que ele viesse a ter essa responsabilidade. Não foi dada a chave para qualquer um, porque nós sabemos assim que na nossa moradia nós somos cuidadosos, nós prestamos atenção no movimento da nossa moradia. Naquela empresa é o mesmo procedimento. Tem alguém nos olhando e percebendo o que nós fazemos. E se esse que é o responsável maior não tem acesso aos menores, mas ele tem aquele que dá para ele as informações. Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento. E depois nós temos referências de muitos casos que a pessoa fala que aquilo que aconteceu foi um milagre. Quer dizer que para aquela pessoa ter passado por situações e que o jeito que teve o desfecho final, a conclusão que ela fala é que foi algo superior que o auxiliou. Quer dizer que o milagre é um acontecimento superior que realiza. Quer dizer que para nós conseguirmos entrar nesta frequência de recebermos os auxílios de modo que ficaremos marcados para o resto da vida por ter recebido esse auxílio, é todo um instante da nossa vida percebermos como nós nos encontramos e com o tipo de pensamento que temos e o jeito que nós precisamos de desenvolver para melhorarmos. Então, até hoje, o jeito foi um jeito bom, mas precisamos de lembrar que nós temos que mudar o nosso nível também para melhorar a nossa frequência. E a melhora do nível é conhecendo as leis que o Criador instituiu. É um processo contínuo que temos que desenvolver. Não é para um período, porque nós sabemos assim que os atos que foram realizados no dia anterior
para o dia seguinte tem que ser novos atos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.